Um cataclisma abalou o mundo naquele dia. Foi a única maneira de descrever a reação quando o desaparecimento do dragão da tempestade Veldora foi confirmado. Não era todos os dias que um monstro de classificação especial S simplesmente desaparecia sem deixar rastros. Monstros, assim como aventureiros, são classificados em um sistema de 6 graus, de A a F. Prós e contras poderiam ser anexados a esses graus para precisão extra. Esse sistema foi posto em prática pela primeira vez por um homem chamado Yuki Kagurazaka. Há rumores de que ele era um forasteiro e um dos poucos a assumir o posto mais alto de grande mestre na guilda independente. O sistema foi rapidamente adotado por ser muito mais fácil de entender do que o anterior, que era um arbitrário sistema de 4 níveis, que ia de novato a iniciante, a intermediário e finalmente avançado. A classificação especial S combinava a classificação S, que incluía inimigos como Lordes Demônios que mereciam mais do que simplesmente um A, junto com a classificação de especial, que era reservada para aqueles acima até mesmo da classe S. Monstros capazes de causar calamidades ou até mesmo desastres naturais. Uma classificação que quebrava a escala, existindo totalmente fora dos 6 níveis tradicionais. Normalmente, um monstro de classificação A por si só seria terrível o suficiente para ameaçar a existência de uma nação. Já alguém como Veldora era perigoso o suficiente para mergulhar o mundo inteiro em desespero. 300 anos selado não haviam feito nada para afetar a classificação do dragão como uma ameaça ao nível de um desastre natural. Só porque ele havia desaparecido não significava que ele não poderia renascer em algum outro lugar, criando uma nova ameaça em pouco tempo. Porém, 20 dias após o relato inicial de seu desaparecimento, a Igreja Santa do Oeste divulgou um relatório que suas investigações disseram que Veldora, o dragão da tempestade, não existia mais e não mostrava sinais de que voltaria tão cedo. A notícia se espalhou primeiro pela área ao redor da Floresta de Jura, uma planície ampla pontilhada por um grande número de países menores. Uma vez que o destino de Veldora foi amplamente divulgado, todos entraram em ação. O proverbial ninho de vespas tinha sido chutado. Cada rei e cada ministro de cada nação realizava reuniões de emergência dia após dia, reunindo informações e debatendo o que fazer em seguida. Era uma época difícil para o barão de Veriard, ministro do pequeno reino de Blumund, mas não tão difícil quanto era para o homem que Veriard havia chamado em sua câmara particular naquele dia. Este homem era Fuzi, um homem tão famoso por seus olhos afiados e implacáveis quanto por sua pequena estatura. Ele era o mestre de guilda desse reino, uma posição que lhe dava uma grande quantidade de autoridade, mesmo em uma nação tão pequena. Acredito que sabe por que convoquei você aqui. O barão começou a falar no momento em que Fuzi atravessou a arcada. Você já ouviu falar sobre o dragão da tempestade, não é mesmo? Claro, meu barão. Fuzi assentiu, respondendo em uma voz baixa e rouca. Veriard cuspiu em resposta. Suponho que eu não deveria ter esperado nada menos de você, meu bom mestre de guilda. Agora, posso perguntar como a guilda pretende responder? Nós não temos planos específicos no momento, senhor. E desculpe, eu ouvi você corretamente? Você não tem intenção de agir? Sim, senhor. Fuzi respondeu com uma voz desprovida de emoção, perguntando silenciosamente ao barão por que ele estava tão perturbado. Não sinto que uma ação seja necessária. O barão não era um fã dessa resposta, mas preferiu manter seus sentimentos ocultos. Uma coisa estranha de se dizer, não é? Não é necessário. O desaparecimento de Veldora, o dragão da tempestade, pode prenunciar mais atividades de monstros no espaço de alguns dias, até mesmo horas, e você não está tomando nenhuma medida contra isso? Me pareceria um tanto estranho fazê-lo, senhor. Tomar essas medidas é o trabalho do Estado, e eu sou responsável pela guilda independente. Não tenho que fornecer trabalho voluntário quando solicitado. Essa era a verdade no que dizia respeito a Fuzi. A guilda independente era uma agência independente do Estado e não governamental. Seus membros não dispunham de garantias especiais de segurança ou conforto, ao contrário dos diversos trabalhadores e artesãos que se registravam no governo. Tudo que lhes era garantido eram os direitos básicos que todos os cidadãos tinham direito. Sua única dívida oficial ao reino vinha na forma de impostos.
Esse era o sistema em Blue Moon, como era em quase todas as nações que a rodeavam. Em outras palavras, a Guilda Independente era um grupo que operava fora da estrutura de qualquer nação e muito mais unificada do que um governo. Era um fato que algumas de suas operações ocorriam sem o conhecimento ou consentimento do governo dessas nações, quer a guilda quisesse ser vista dessa maneira ou não. Não é responsabilidade do Estado proteger os bens de seu povo? Continuou o mestre de guilda. Da mesma forma, é responsabilidade da guilda proteger a vida de seus membros. Nós dois já temos muito em nossos pratos, eu suponho. Fuse não tinha certeza se havia imaginado aquela veia que acabara de aparecer na testa de Veriard. Não, ele não tinha. O barão sabia que sua posição estava sendo desafiada. Chega de fingimento, mestre de guilda. Quantos mercenários você pode nos fornecer? Quantos aventureiros com experiência em combate? Qual é o tamanho da força de defesa que você pode fornecer em serviço? Eu preciso de números, agora! O mestre de guilda revirou os olhos e suspirou. Espero que estejamos na mesma página quando digo isso, senhor. Mas vou lembrar a você que não somos um exército de voluntários. Se estamos falando de uma mobilização baseada nos termos do nosso acordo, posso lhe fornecer o equivalente a 1/10 de nossos membros. Se você deseja acesso a qualquer coisa além disso, tudo dependerá da nossa compensação. A população de Blue Moon era quase exatamente 1 milhão de habitantes. O registro de membros da guilda independente local totalizava cerca de 7.000, membros da família não incluídos. Assim, se o reino decidisse invocar seu acordo com a guilda e reunisse 10% de seus membros, seriam 700 ao todo. Esses combatentes teriam que se juntar oficialmente ao comando do Exército Nacional. Tal ordem, é claro, se aplicaria apenas aos membros da guilda que pertenciam a Blue Moon e a nenhuma outra nação. Todos os membros da guilda independente caíam sobre o mesmo estandarte, mas seus países de origem também foram claramente declarados nos registros por esse motivo. Além disso, enquanto uma nação tinha sim o direito de definir seu próprio período de mobilização sob esse acordo, também seria obrigada a dar à guilda 1/5 de desconto sobre os impostos durante todo o período. Isso permitia que os governos convocassem rapidamente uma força poderosa, e a guilda garantia que seus homens não ficassem obrigados ao Estado por muito tempo. Para um grupo como a guilda, que era obrigada a pagar adiantado os salários de todos os membros destacados, essa era a abordagem óbvia a ser adotada. Além disso, mesmo que o governo pedisse todos os membros que a guilda independente local tivesse, não haveria uso para todos eles. Afinal de contas, apenas metade da participação de qualquer guilda tinha alguma habilidade de luta. Os nobres de Blue Moon estavam plenamente conscientes disso. Normalmente, eles não teriam seu principal ministro tentando intimidar o mestre da guilda por termos melhores, mas os tempos atuais exigiam isso. Os monstros estavam se mexendo, e além disso, eles tinham motivações mais urgentes. Muito bem, basta disso. Você está tentando arrancar a verdade de mim, Fuse? As sobrancelhas de Fuse se levantaram um pouco com a menção do nome dele. Veriard raramente ou nunca o chamava pelo próprio nome. Ele virou os olhos para o barão pela primeira vez. A área perto da prisão de Zeldora era para ser absolutamente impenetrável. Agora esse caminho pode estar potencialmente aberto à navegação direta, e isso significa que devemos considerar a possibilidade do Império do Oriente agir. Exatamente. O barão respondeu. Quer estivessem deixando Veldora em paz, ou simplesmente temendo que o seno fosse quebrado, nós agora detectamos novos movimentos repentinos do Império depois de um longo período de silêncio. Você sabe o que isso significa? Se eles puderem navegar naquela floresta, esse reino será engolido instantaneamente, e podemos esquecer a Igreja Sagrada do Oeste fornecendo qualquer apoio significativo. Os países ao redor da floresta de Jura não têm nenhuma aliança significativa entre si. Nós todos nos tornaremos vassalos do Império em um piscar de olhos se isso acontecer. Nenhum apoio da igreja? Receio que não. Eles nunca estiveram interessados em guerras em primeiros mortais em primeiro lugar. Aniquilar os monstros é o que a doutrina deles exige. Ah, se nós pudéssemos pegar até mesmo um de seus paladinos emprestado, o Império não seria tão rápido em se mover. Não precisar se preparar para ataques dos monstros nos daria algum tempo também, pelo menos.
Duvido que qualquer coisa que possamos fazer levaria a igreja à ação. A destruição de uma ou duas nações não afeta em nada suas próprias finanças. Eles não podem ajudar a todos, nem mesmo a seu próprio rebanho. Fuse levou um momento para avaliar o rosto do barão. Viriarde parecia exausto, como se tivesse envelhecido rapidamente apenas nos últimos dias, mas isso era compreensível. Os dois eram amigos desde a infância, e mesmo que Viriarde fosse apenas um barão, se o público soubesse do contato próximo de Fuse com um membro da nobreza, isso criaria várias dificuldades para ambos. Os dois tinham que fingir que usavam um ao outro para seu próprio ganho pessoal, razão pela qual eles geralmente retratavam seu relacionamento como grosseiro e ressentido. Seria necessário mais do que o poder de um pequeno reino para superar esse obstáculo espinhento que eles agora estavam enfrentando. Mas talvez, pensou Fuse, seu amigo estivesse ansioso demais. O Império estava em movimento, isso era verdade, mas isso não significa que eles deviam esperar um ataque antes do pôr do sol. Mas como saberemos que o Império agirá contra nós? Farei com prazer minhas próprias investigações sobre o assunto. Aconselho que você não espere muito, mas posso pelo menos avaliar a situação na floresta de Jura e ao redor do Império. Eu apreciaria se você fizesse isso. Não havia garantia de que o Império iria agir contra eles, mas se fosse, seria indubitavelmente com uma grande força. O Império nunca foi uma nação que perdia tempo com pequenos conflitos. Não, eles iriam enviar casualmente mais de 1 milhão de tropas e atropelar todas as nações da região uma por uma. Montar um exército assim levaria tempo, pelo menos 3 anos ou mais, o que não era uma quantia generosa de tempo, mas dava algum espaço de manobra para trabalharem. Então é melhor eu começar a coletar as informações. Como há pouco tempo, eu já estou saindo. Obrigado. Os dois assentiram e seguiram caminhos separados. Havia muito a se fazer.